Olá, pessoal! Vamos continuar nossa aula sobre limites, né? Hoje vamos falar sobre formas indeterminadas de limites, né? O limite, ele possui diversas propriedades, né? Então, a ideia não é que eu vá passando cada propriedadezinha para vocês, né? Eu vou ensinar as propriedades à medida que a gente for utilizando, tá? À medida que for necessário, né? Uma das propriedades do limite, ele diz o seguinte: ele diz que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a A, é a mesma coisa que o limite da função f de x, quando x tende a A, dividido pelo limite da função g de x, quando x tende a A. Ou seja, se eu tenho duas funções, se eu quero saber o limite do quociente entre duas funções, é a mesma coisa, né, que eu calcular o limite de cada função de forma separada, né, mantendo o mesmo valor de x, né? Então, é a mesma coisa, são equivalentes, tá? Vamos ver aqui rapidinho como é que isso funciona. Eu tenho uma função fx, né? Essa função fx pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, pode ser assim, limite, desculpem a grafia, tá, gente? Mas como eu não tenho uma lousa digital, eu tô fazendo com o mouse mesmo, né? Então, por exemplo, eu tenho a função x, eu quero calcular o limite, tá? O limite de x sobre x quadrado quando x tende a 1, né? E o que essa propriedade diz? Essa propriedade diz que esse valor de limite é equivalente a eu calcular o limite de x quando x tende a 1 dividido pelo limite de x ao quadrado. Espero que vocês entendam, tá, gente? Estou fazendo um esforçozinho para fazer para que fique da melhor forma. Quando x tende a 1. Ou seja, essa função aqui, o valor do limite de x sobre x ao quadrado quando x tende a 1 é a mesma coisa que eu separar o que está no numerador, que eu calcular o limite do que está no numerador e dividir pelo valor do limite do que está no denominador, onde o numerador ele chamou de f de x e o denominador ele chamou de g de x. Lembrando que o valor, né, para que a função tende, tem que ser o mesmo, ou seja, o valor de A tem que ser igual nos dois limites. Então, isso aqui equivale a isso. Ok, gente? Detalhe, o valor do denominador, né, ou seja, o valor do limite de g de x quando x tende a A, tem que ser diferente de zero, tá bom? Ou seja, ele tem que existir. A gente vai ver isso mais um pouquinho lá pra frente, tá bom? Então, essa é a propriedade, tá? Aí ele diz assim, né? Se o denominador for igual a zero, o limite no ponto em questão não existe, ok? Então, o limite de g de x não pode ser zero, tá? Aí aqui tá um exemplo, né? Calcular o limite da função f de x quando x tende a zero. Qual é a função f de x? A função f de x é 1 sobre x quadrado, né? Então, a gente vai calcular o valor dessa função quando x é igual a zero. Então, f de x igual... Calcular o valor da função x, 1 sobre x ao quadrado, quando x é igual a zero, fica 1 sobre zero. Tá? Então, ele diz que isso não pode acontecer. Por quê? Porque o limite não existe, tá? Quando
ele está quando dá um zero no denominador. A gente pode verificar aqui no gráfico, tá? Eu acho que eu coloquei esse gráfico aqui na nossa lousa. Não coloquei, mas eu coloquei aqui no GeoGebra. 1 sobre x ao quadrado. Tá aqui essa função. Essa função, né, aqui eu tenho tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, ok? Quando a função, né, quando o f está se aproximando de zero, a função, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? Isso nós vimos na aula anterior. A função, ela não está chegando num valor real específico, né? Ou seja, o limite, ele não existe, tá? Então, mesmo que a gente vá até o infinito, né? A função, ela não está tendendo a valor nenhum, a valor real nenhum, ok? Então, por isso a gente diz que quando o valor no denominador dá zero, o limite não existe, tá certo? Foi isso que aconteceu. Se você colocar, né, quando o x na função for zero, ou seja, 1 sobre 0 ao quadrado, quanto é? É zero. Então, 1 sobre 0. 1 sobre 0, a gente chama de forma indeterminada, então o limite não existe. Então, é importante garantir que quando a gente for aplicar essa propriedade aqui, tá, do quociente de duas funções, o denominador não pode ser zero, ou seja, o limite do denominador quando o x tende a A tem que ser diferente de zero, ok? Para não gerar essa forma indeterminada. Outro exemplo, né? Aqui nós temos a função 4 vezes x quadrado menos 4 sobre x menos 2. Então, ele quer calcular o limite dessa função quando o x tende a 2. Tá? Então, se for calcular esse limite, a gente pode calcular pela forma como a gente colocou, né? Eu acho que eu tenho ela aqui. Vamos lá, vamos ver se eu coloquei, que aí fica mais fácil pra gente. Isso, coloquei. Como é que a gente faz isso, né? Não foi essa, mas eu posso fazer. Se eu tenho 4, a função é 4x² menos 4 sobre x menos 2. Quadrado menos 4 sobre x menos 2. Bom, se eu for calcular o limite dessa função quando x tende a 2, o que vai acontecer? Se eu jogo o valor de 2 aqui, fica 2 ao quadrado, né? Então, fica 4 que vai multiplicar. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 e aqui 2 menos 2. 4 menos 4 é 0, 0 vezes 4 dá 0, ok? Então, 0, 2 menos 2 dá 0. Isso aqui a gente chama de forma indeterminada também, né? Mas pela nossa regra do quociente, se nós fôssemos achar, né, o limite do denominador, errei aqui, deixa eu apagar. O limite da função do denominador limite de 4
sobre x ao quadrado menos 4. Quando x tende a 2, né? É igual, dividido, né? Pelo limite. Agora ficou feio. Quando x tende a 2, de x menos 2, né? Aí o que a gente faz? A gente faz o que nós fizemos bem aqui. O que nós fizemos bem aqui. Você vai jogar o valor de x igual a 2 na função de cima, e nós vimos que vai dar 0, né? E você vai jogar o valor de x igual a 2 aqui no denominador, que vai dar 0 também. Lembra que pela propriedade que nós vimos, o valor do denominador não pode ser 0? Então, se não pode ser 0, a gente atribui que o valor desse limite aqui dessa função, 4x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, não existe. O que significa, né, dizer que o limite não existe? Que não tem significado, né, que esse valor representado pelo limite, ele não representa nenhuma solução para o problema, não é uma solução que seja válida. Né? Dá um resultado, né? 0 sobre 0, mas esse resultado ele não pode ser utilizado, né? Porque ele não representa uma solução. Tá certo? Eu acho que eu devo ter... Aqui, olha. Ah, mas aqui apareceu melhor. Pra lá. Aí eu resolvi aqui. Tá. Aí é o seguinte. Tudo bem, a gente encontrou que o valor desse limite não existe, né? Que dá uma forma indeterminada. Mas eu preciso saber uma solução que seja válida. Né? Então, como é que eu devo resolver situações como essa? Né? Como é que eu consigo resolver problemas com formas indeterminadas? O que eu faço? Aquela função, né, f de x sobre g de x, eu não consigo resolver naquele ponto, tá? Mas eu tenho que procurar uma forma de encontrar uma solução que seja válida para uma função que seja equivalente, ou seja, eu vou procurar uma função, tá, que tenha um resultado equivalente àquela que eu estou procurando. Ou seja, eu vou procurar uma função que consiga ter um comportamento equivalente a 4x² menos 4 sobre x menos 2. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplificar a função, eu posso trabalhar a função para que ela tenha uma outra forma que tenha um resultado adequado, tá? Sendo que eu devo manter o mesmo valor de A, ou seja, de x tendendo a A, tá? Como é que eu faço isso, né? A gente viu que aqui deu 0 sobre 0, né? Limite de 4x menos 4 sobre x menos 2, dá uma forma indeterminada, né? Mas agora eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha isso. Vamos lá. Eu preciso, então, transformar 4x² menos 4 sobre x menos 2 para uma forma que tenha uma solução adequada, ok? Então, o que eu vou fazer? X menos 2 menos 4, vocês já devem ter visto, né, em séries anteriores, nível médio, né, e alguma vez na sua vida, que o x menos 2 menos 4 é um binômio, né? Ele pode ser escrito dessa forma. X menos 2 menos 4 é a mesma coisa que
eu pegar x menos 2 vezes x mais 2. Né? Ou seja, se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, né? Ou seja, se eu pegar x vezes x da x quadrado mais x vezes 4, 4x, menos 2 vezes x, 2x, menos 8, vai dar igual a x ao quadrado menos 4, tá bom? Então, temos que fazer? Então, a gente vai substituir isso aqui, tá? Por isso aqui, no numerador. Então, a função ela vai ficar 4 vezes x menos 2 vezes x mais 2 sobre x menos 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou poder cortar aqui, né? X menos 2 com x menos 2. E vai me sobrar 4x mais 2. Então, agora, ao invés de eu calcular o limite de 4x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, eu vou calcular o limite da função equivalente, 4x mais 2, quando x tende a 2. Percebam que eu estou mantendo o mesmo valor da tendência do x, tá? Nesse caso aqui, né, como é que eu vou resolver o limite? Eu vou substituir o valor de x igual a 2 na função. Então, vai ficar 4 vezes 2 mais 2, que dá igual a 2 mais 2 dá 4, vezes 4, 16. Certinho? Então, o limite de 4x² menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 16. O que quer dizer que uma função é equivalente à outra? O comportamento delas é o mesmo, ou seja, elas possuem a mesma distribuição, o mesmo comportamento, tá? Isso a gente vai verificar mais na frente. Tá certinho? Ó, aqui. Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho o gráfico da função 4x² menos 2 sobre x menos 2. Nesse gráfico, quando x é igual a 2, tá? Na reta, em cima da função, é uma bolinha aberta, ou seja, ela não é definida quando x é igual a 2. Tá certo? E aqui não. Aqui percebam que eu tenho o gráfico da função g de x, que é de 4x mais 2, que foi a função equivalente que nós achamos. Percebam que ela tem o mesmo comportamento, a mesma forma, né? O mesmo formatinho. A única diferença é que aqui, quando x é igual a 2, o valor de x é definido, e aqui o valor é indefinido. Acho que eu coloquei essa função para a gente ver melhor. Aqui, ó. Tá? Porque nesse caso aqui, quando x é igual a 2, aqui vai ser 0 sobre 0. O valor da função, né? Nós vimos anteriormente. É só você jogar o valor de 2 aqui na função, que vai dar 0 sobre 0. E isso aqui é uma indeterminação, isso aqui não existe. Tá? E aqui não. Aqui, quando x for igual a 2, vai dar 16. Certinho? Então, vamos continuar. Outro exemplo, né? Aqui eu quero calcular o limite da raiz quadrada de 1 mais h menos 1 sobre h, quando o h tende a 0, né?
Eu não sei se eu preciso resolver para vocês, né? Essa função ela tá mais facilzinha de resolver só de cabeça, né? Eu vou ter 1 mais, eu vou jogar o valor de h aqui na função, né? 1 mais h, né? 1 mais 0 é 1. Raiz de 1 raiz quadrada de 1 é 1. Então, 1 menos 1 é 0, né? Dividido por 0. Tá? Então, quando o h tende a 0, ele vai ter essa forma determinada 0 sobre 0. Então, o que a gente tem que fazer? Já que forma indeterminada, o limite não existe, não é uma solução viável, né? Eu vou transformar essa função, né? Essa função aqui, numa outra função equivalente, tá? Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa, tá? Vamos voltar que eu acho que eu fiz aqui. Tá? Aqui era para mostrar, né, que quando h é 0, vai ficar 1 mais 0, raiz quadrada, menos 1, dividido por 0. Então, só de achar esse 0 aqui no denominador, só de achar esse 0 aqui no denominador, você já pensa, opa, preciso fazer alguma coisa aí nessa função, porque 0 no denominador, o valor do limite nesse ponto não existe, né? Então, o que a gente faz? A gente pode transformar isso aqui numa função equivalente.